Bom dia, tô aí de volta para mais uma aula com vocês. Eu acho que a primeira aula foi bastante positiva. Recebi as fotos de vocês aí, da maioria de vocês, no WhatsApp, falando sobre, mostrando, né, que vocês efetuaram os exercícios. A maioria acertou quase que tudo. Na quarta-feira, amanhã, após a nossa última aula, eu vou estar publicando para vocês uma correção dos exercícios, para vocês terem noção se vocês estão conseguindo acertar, se vocês estão fazendo direitinho. Mas vocês estão fazendo direitinho sim, desde já eu pude perceber que foi legal a assimilação do conteúdo de vocês. Conforme eu havia dito no vídeo anterior, foi a primeira oportunidade que eu fiz um material nesse formato. Eu acredito que foi bom por ter sido o primeiro, né? Mas vai melhorando aula a aula, vocês também vão se adaptando aula a aula, ficando cada vez mais ligeiros aí, né, para pegar as coisas nesse padrão. E a gente vai seguindo. Eu acredito que a gente vai conseguir sim ter uma boa aprendizagem, apesar de não estarmos juntos fisicamente. Nesse formato aí de vídeo, pelo WhatsApp, com os textos que eu vou publicando no site da escola. E aí, dessa maneira, a gente vai tocando o barco aí, porque não pode parar. A gente tem que seguir a nossa atividade da melhor maneira possível, tá bom? O grupo lá tá meio agitado, né? Tentem falar um pouco menos, porque senão, às vezes, alguma coisa legal que algum colega falou, no meio de tanta mensagem, passa batido. E aí ninguém dá devida atenção por aquilo que deveria ter tido bastante atenção. Não quis ser grosseiro naquela hora que eu falei que vocês têm que parar de mandar mensagem inútil, mas é verdade. Basicamente, 95% das mensagens lá são inúteis. É figurinha, enfim, é inútil. O que importa é que é inútil, não importa o que é. Então, tenta focar um pouco mais para a gente não deixar de ver, de repente, alguma coisa legal que alguém publicou, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando sobre os vegetais, mais especificamente sobre a histologia dos vegetais. Histologia, para quem não lembra, histologia é o estudo dos tecidos. E conforme eu falei no primeiro vídeo, os vegetais apresentam diversos tecidos. Eles têm diferentes grupos celulares que formam conjuntos e que desempenham diferentes funções para esses seres vivos, tá? Basicamente, os vegetais têm tecidos de sustentação, de crescimento, de revestimento, muito similar com nós seres humanos, porém com nomes diferentes, com padrões diferentes de células, obviamente porque as necessidades dos vegetais são diferentes das nossas, tá legal? Então o primeiro tecido que a gente vai ver são os meristemas. Os meristemas são os tecidos responsáveis pelo crescimento dos vegetais. O que seria isso? Os meristemas, eles fazem o vegetal crescer, aumentar de tamanho, tanto em altura quanto em largura. E aí, devido como tem essa diferença de crescimento, acaba tendo também uma diferenciação entre dois tecidos. Por exemplo, o meristema primário é o tecido que faz o vegetal crescer longitudinal, ou seja, em altura. Para cima, no caso do caule, e para baixo, no caso da raiz. Mas a longitude dele cresce, o comprimento, tá? E essas células que formam esse meristema primário são células que apresentam todas o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, são todas elas células idênticas, morfologicamente falando. Essas células também se caracterizam porque elas têm o núcleo bastante avantajado. São células que têm um grande potencial de multiplicação, porque afinal elas vão promover o crescimento. E são células de tamanho pequeno em relação às demais células do vegetal. Toda célula é pequena, mas se você comparar uma célula do meristema com uma célula de outro tecido, ela é menor ainda, tá? Então os meristemas primários crescem longitudinalmente, em comprimento, e os meristemas secundários crescem em espessura. Então uma árvore cresce para cima e para os lados. Lembrando que o crescimento para cima, longitudinal, acontece sempre a partir da extremidade. Lembra que nós já vimos em outra oportunidade a questão das gravuras numa árvore?
Se eu vou lá com a minha namorada e faço uma gravura em uma árvore, 20 anos depois a gravura vai estar exatamente na mesma altura, porque a árvore cresceu sempre a partir da sua extremidade, a base não sobe, tá? Então aquela imagem do João e o pé de feijão, o João todo feliz vê o feijão crescendo e ele agarra no caule, e aí ele sobe e ele cresce, é mentira. Ele teria que se pendurar na parte mais alta para ele crescer. Se a parte mais alta subiu, João, sinto muito, você vai ficar embaixo, tá? Isso é errado. Outro tecido que os vegetais têm, os tecidos de condução, que são o lenho, que é responsável pelo xilema, e o líber, que é responsável pelo floema. Basicamente, o lenho ou xilema transporta a seiva bruta, que é todo o material produzido pela raiz, basicamente água e minerais. Portanto, o caminho de circulação desse tecido é de baixo para cima, porque a raiz manda para as demais partes do vegetal. Já o líber ou floema transporta basicamente tudo aquilo que a fotossíntese produziu, ou seja, oxigênio e glicose. Portanto, o caminho de circulação desse tecido é para baixo. A folha manda para as demais áreas do vegetal, tá? Outro tecido que o vegetal também possui são os tecidos de sustentação, que são os colênquimas e os esclerênquimas. Eles sustentam o vegetal, dão rigidez para ele. Os colênquimas, eles são formados basicamente pelas células vivas. Já os esclerênquimas, eles formam basicamente a casca do vegetal. Eles são formados por células mortas, porque essas células que formam a casca, elas pensam que elas devem ser rígidas para proteger o vegetal. E aí elas começam a absorver uma proteína chamada de lignina. E ela vai absorvendo lignina, absorvendo lignina, absorvendo lignina. Chega uma hora que a sua membrana fica tão rígida que ela já não consegue mais absorver água, oxigênio, etc. E essas células morrem. Então, o esclerênquima, que forma, por exemplo, a casca dos vegetais, ele é formado por células mortas devido ao excesso de lignina. Já o colênquima, que é formado por células vivas, tem uma concentração ideal de cada substância, de modo com que ele consiga se manter vivo, tá? Outro tecido também presente no corpo dos vegetais são os parênquimas. Parênquimas são aqueles que vão preencher os espaços. De que maneira eles vão preencher os espaços? Tem o parênquima rico em cloroplastos, então vai preencher os espaços produzindo áreas passíveis de realizar fotossíntese. Tem os parênquimas vacuolar, que vão preencher os espaços com vacúolos para que o vegetal armazene água e sobreviva a longos períodos com escassez de água. Então haverão diferentes tipos de parênquimas preenchendo os espaços do vegetal de diferente maneira. Tem o parênquima também rico em amido, que basicamente é a gordura do vegetal. E aí, caso não haja muita luz em algum período, o vegetal não faça tanta fotossíntese, ele pode utilizar esse amido como reserva nutritiva. Então, esses espaços preenchidos são preenchidos com coisas que podem ser úteis aos vegetais, tá bom? E, por fim, tem também os tecidos de revestimento, que são a epiderme. A epiderme é o que reveste o vegetal, é a pele dele, basicamente. E aí, esses tecidos de revestimento vão produzir diferentes estruturas, que são chamadas de anexos epidérmicos. Por exemplo, um espinho se forma na pele do vegetal, é um anexo epidérmico. Uma cutícula, que é aquela resina que reveste o vegetal, que deixa ele impermeável e à prova de fogo, também é um anexo epidérmico. Outro exemplo, os estômatos, que são aqueles poros que se abrem nas superfícies das folhas dos vegetais para que role a troca gasosa e também a transpiração. Também é um exemplo de anexo epidérmico. Os pelos que alguns vegetais apresentam, que evitam a transpiração, também são exemplos de anexos epidérmicos. Então a epiderme vai revestir o vegetal e vai formar esses anexos aí conforme a necessidade que o vegetal possui, tá? Então, basicamente, sobre os tecidos, tem o de crescimento, que é o meristema primário e secundário, os de preenchimento, que são os parênquimas, os de sustentação, que são os esclerênquimas e os colênquimas, e os de condução, que são o xilema e o floema, no caso, respectivamente, lenho e líber,
e também os de revestimento, que é a epiderme, só que essa epiderme vai ter algumas variações conforme eu citei aí, tipo espinho, pelo, estômatos, cutícula, porque tudo isso vai facilitar a vida do vegetal, tá bom? Então, basicamente, isso eu precisava estar falando para vocês aí nesse primeiro momento sobre a aula de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios referente à aula 23, que é o que nós acabamos de falar aí, que são os exercícios das páginas 15 e 16. Qualquer dúvida me chama, não hesite aí em perguntar. Eu vou publicar depois, conforme eu citei para vocês, a correção dos exercícios. Vamos seguir junto aí, força de vontade de todos, boa vontade de todos para fazer dar certo, porque tem tudo para dar certo nesse formato. Eu me dedicando, vocês se dedicando, a gente vai fazer a parada acontecer, tá bom? E a gente vai perder menos tempo possível para que quando a gente volte para a nossa rotina, tomara que o quanto antes a gente volte num ritmo ainda bom, que a gente está mantendo o ritmo estudando. E aí depois eu corrijo a apostila de vocês, depois eu dou visto, isso nesse momento é secundário, tá? O importante é a gente se manter saudável e com a mente ativa aí. Beleza? Obrigado para quem viu. Conta comigo aí para que precisar e tamo junto, beleza? Beijão para vocês aí. Fiquem em paz.